Vamos conversar hoje sobre a soberania de Deus na salvação. No programa passado, falamos sobre a inabilidade total do homem voltar-se para Deus por si mesmo, por estar num estado de depravação total. Hoje nós vamos conversar sobre o que os teólogos do Sínodo de Dort, em 1618, 1619, na Holanda, chamaram de eleição incondicional. E eu quero reportar a você o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Há aqui algumas verdades que devem ser exploradas. A primeira delas é de que Deus é o autor da nossa eleição. A grande questão é esta: quem escolhe quem? Somos nós quem escolhemos a Deus ou Deus que nos escolhe? O Senhor Jesus Cristo não deixou dúvidas acerca deste assunto. Quando em João capítulo 15, verso 16, Jesus Cristo disse: "Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça." De tal maneira que não é o homem quem escolhe a Deus, visto que ele está em estado de depravação total, ele está cego, ele está endurecido, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas é Deus que nos escolhe de forma soberana, de forma livre e de forma graciosa. Na verdade, se Deus não nos escolhesse, nós estaríamos perdidos eternamente. Porque o homem jamais busca a Deus, visto que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É maravilhoso entender por que Deus nos escolhe. Aqui há uma grande diferença de interpretação, porque há aqueles que pensam que Deus nos escolhe para a salvação, porque Deus previu que nós iríamos crer em Jesus. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz em Atos 13, 48, todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Não diz o texto que todos os que creram foram destinados para a vida eterna, mas diz o texto, todos os que foram destinados para a vida eterna creram, de tal forma que a fé não é a causa da eleição, a fé é resultado da eleição. Na verdade, nós não somos eleitos porque cremos, nós cremos porque fomos eleitos. É isso que a Bíblia ensina. Algumas pessoas pensam assim: bom, Deus nos escolheu porque Ele viu em nós santidade e por esta razão Ele então nos escolheu para si. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal forma que a santidade não é a causa da escolha divina, a santidade é resultado da escolha divina. Nós não somos eleitos porque éramos santos, nós somos eleitos para sermos santos. Há aqueles que dizem que Deus nos escolheu ao ver em nós boas obras. Mas se assim fosse, nós seríamos os autores da nossa própria eleição. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz em Efésios 2:10, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não porque nós praticávamos boas obras, de tal maneira que as boas obras não são a causa da eleição, mas as boas obras são o resultado
da eleição. É muito importante pontuar, então, que é Deus quem nos escolhe e não nós a Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro e depois, então, nós amamos a Deus. Deus nos atraiu para si, de tal forma que o nosso amor por Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. Mas Efésios ainda prossegue e diz acerca do tempo da nossa eleição. Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, a eleição é eterna. Não havia em nós nenhum mérito, não havia em nós nenhuma virtude, não havia em nós nada que pudesse atrair a atenção de Deus. A escolha divina, ela é soberana e ela é graciosa, porque ela não está baseada em mérito humano. Se a nossa escolha fosse em virtude dos nossos méritos, das nossas obras, das nossas realizações, a nossa salvação seria um troféu, seria um salário, seria alguma coisa que nós mesmos construímos e merecemos. Mas a salvação, ela é de graça. Nós não a merecemos. Nós não fizemos por onde recebê-la. Ela é gratuita, ela é dádiva exclusiva e soberana de Deus. O apóstolo Paulo ainda escreve, falando a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9, que Deus nos elegeu, nos escolheu antes dos tempos eternos. A palavra de Deus, então, é categórica em afirmar que a nossa salvação não foi de um plano B, porque o plano A fracassou. Deus não foi surpreendido nem mesmo pela queda de Adão e Eva. O projeto de Deus é um projeto eterno e é um projeto vitorioso. Deus conhece todas as coisas no seu eterno agora. E é por essa razão que em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. De tal forma que Deus nos escolheu, mesmo na eternidade, e nos escolheu por sua livre graça, por sua soberana vontade, e não por qualquer mérito que porventura tivéssemos. Mas há uma terceira verdade aqui em Efésios 1:4, é que o agente da eleição é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, Deus os escolheu em Cristo. Algumas pessoas têm algumas dificuldades com a doutrina da eleição, porque pensam que ela anula a cruz de Cristo. Se Deus escolheu, então para que Cristo veio ao mundo? Se Deus escolheu, então por que Cristo morreu na cruz? Eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que elegeu os fins, a sua salvação, elegeu também os meios pelos quais você deve ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. Nenhuma pessoa pode entrar no céu a não ser por meio de Jesus. Jesus é a porta e ninguém poderá entrar no céu a não ser por esta porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro, pregando em Jerusalém, no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, disse que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Portanto, a eleição é em Cristo. A eleição, ela está profundamente ligada à obra de Cristo na cruz. De tal maneira que aqueles a quem Deus escolhe na eternidade, são esses aqueles a quem Deus chama e a quem Deus justifica e a quem Deus glorifica. De tal forma que é impossível que uma pessoa que seja escolhida por Deus na eternidade possa ser salva, a não ser que arrependa-se dos seus pecados,
creia no Senhor Jesus Cristo e receba de graça a vida eterna. Mas ainda, em quarto lugar, é importante entender que há uma verdade preciosa. Nós já vimos o autor da eleição, nós já vimos o tempo da eleição, nós já vimos o agente da eleição. Agora, em quarto lugar, vamos ver o propósito da eleição. Paulo diz assim: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Algumas pessoas se opõem à doutrina da eleição dizendo o seguinte: bom, se Deus escolheu alguém para a salvação antes da fundação do mundo, esta pessoa pode cruzar os braços e ter uma vida de desobediência, de rebeldia, de pecado, porque ela vai ser salva de qualquer maneira. Ou outra pessoa pode pensar assim: bom, eu sou eleito de Deus, eu posso viver uma vida descomprometida, porque no final eu vou ser salvo mesmo. Isso é um engano, isso é um equívoco. Aqueles que pensam assim, na verdade, estão provando que não sabem o que é o propósito de Deus da salvação, não sabem nada sobre a soberania da salvação e não sabem também o conteúdo bíblico do que é eleição. Deus nos escolheu para a salvação mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito. É isso que Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo ainda diz em Efésios que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, de tal forma que nós devemos provar a nossa eleição. E a única maneira de você provar que é um eleito de Deus é quando você crê em Jesus. E quando você vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Aqueles que vivem no pecado nunca conheceram a Deus. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado não é nascido de Deus. Aquele que pratica o pecado ainda está nas trevas. Aquele que vive no pecado ainda permanece debaixo da ira de Deus. Os eleitos de Deus são aquelas pessoas que vêm a Jesus e vêm com o coração quebrantado e vêm reconhecido de que carece da glória de Deus e vêm consciente de que nada merece a não ser o juízo de Deus, vêm clamando misericórdia, arrependido, contrito, para depositar a sua confiança exclusivamente na pessoa de Jesus, na sua obra vicária lá na cruz do Calvário. E esta pessoa então deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. A vida de santidade é a prova inequívoca da eleição. Nós não podemos usar a doutrina da eleição para nos desculparmos vivendo uma vida irresponsável, de rebeldia e de desobediência. A eleição, longe de empurrar as pessoas para uma vida de lassidão, de mornidão, de descompromisso, a eleição nos leva para uma vida de temor, de reverência e de santidade. Mas há aqueles que objetam ainda a doutrina da eleição, dizendo o seguinte: bom, se Deus tem os seus eleitos, para que evangelizar? Não faz sentido evangelizar. Isso mata o ímpeto evangelístico e o ardor missionário da igreja. Isso é um equívoco. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, Deus apareceu para ele e disse: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. É o fato de saber que Deus tem os seus escolhidos e que Deus chama os seus escolhidos e que Deus age eficazmente nos seus escolhidos que nos leva a evangelizar. Os maiores teólogos, os maiores avivalistas e os maiores missionários da história da igreja creram na doutrina da eleição e foram ardorosos pregadores do Evangelho, na certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo
o que crê. Eu não sei como está a sua vida neste momento, mas se neste momento você se voltar para Deus, os braços de Cristo estão abertos para você. Jesus Cristo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O Evangelho é oferecido a você. E é Deus quem opera em você tanto o querer quanto o realizar. Mas a Bíblia diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se você quer, vem. E Jesus Cristo disse que aquele que vem nunca vai ser mandado embora, porque é uma fonte de esperança, de perdão e de vida eterna em Cristo Jesus. Agora mesmo, eu convido a você a vir a Jesus. Você que carece da glória de Deus, você que depende da graça de Deus, não resista mais a este chamado glorioso do Evangelho. E nesse momento, eu convido a você a curvar sua fronte e a orar comigo, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que em Jesus Cristo nós temos um grande Deus e Salvador suficiente para a nossa vida. Então, ore comigo assim: Senhor Deus, eu creio que Tu és soberano na nossa salvação. Eu creio que eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu creio que eu não posso chegar a teus céus com os meus pecados, mas eu creio que por meio de Jesus, meus pecados são cancelados e eu posso então receber pela fé o dom da vida eterna e receber a salvação gratuita que Jesus Cristo comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Deus, eu me entrego a Ti, eu me rendo aos Teus pés e Te dou graças por tão grande salvação que Jesus adquiriu para mim na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome. Eu recebo este presente pela fé em Cristo, em nome de Jesus.